Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar iniciando juntamente com você o seu programa Fonte de Fé. Nós louvamos a Deus pela sua audiência, pela sua participação, pela interação com toda a programação apresentada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. Nós somos gratos a Deus e felizes pela sua participação e você que tem sido sempre um canal de bênção também, para alcançar ainda mais vidas por meio da mensagem da palavra do Senhor. Você pode continuar sendo um canal de bênção, um missionário, não é? Fazendo com que outras vidas sejam alcançadas por esta programação abençoadora, copiando o link através das redes sociais da nossa igreja. E como sempre temos a proposta por meio deste programa, estaremos meditando na palavra de Deus com a finalidade de fortalecer ainda mais a nossa fé em Cristo Jesus. E, para tanto, nós queremos lhe convidar para ler um texto da palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, e o versículo de número 11, e fundamentado nesse texto, meditar sobre o seguinte tema: o Deus da nossa salvação. Leamos juntos o que diz a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Palavras ditas pelo Senhor através do profeta Isaías. Nós encontramos neste livro a mensagem de Deus para o povo de Israel que enfrentava momentos de grandes dificuldades, de grandes adversidades. O livro do profeta Isaías, como é do conhecimento de todos, é um dos livros mais destacados da Bíblia. Como sempre temos falado e assim temos aprendido com os nossos pais, que todos os livros da Bíblia são inspirados, não há um livro mais inspirado do que o outro. Mas existem alguns que se destacam, naturalmente, em razão do seu registro, da sua frequência citada no próprio Antigo Testamento, como também no Novo. E quando nós fazemos esse apanhado, sabemos que o livro do profeta Isaías é um dos mais citados na Bíblia Sagrada. A propósito, este livro, pelo fato de ser composto por 66 capítulos, coincidindo com o número de livros de toda a Bíblia, o livro do profeta Isaías é chamado por alguns estudiosos de a mini-bíblia ou a Bíblia em miniatura, uma vez de que não só coincide o número de capítulos em relação ao número de livros da Bíblia, como também a forma em que a mensagem de Deus é exposta. Neste livro do profeta Isaías, nós encontramos dos capítulos de 1 a 39, uma mensagem de advertência contra a rebeldia de Israel, naturalmente coincidindo com a mensagem que nós encontramos em todo o Antigo Testamento, uma vez que em razão da rebeldia do ser humano, por meio da queda de Adão e Eva, naturalmente a mensagem de exortação, de advertência, permeia todo o Antigo Testamento. No livro de Isaías, quando lemos dos capítulos 40 ao capítulo de número 66, nós encontramos uma mensagem de restauração, de salvação para a nação de Israel, o que naturalmente se encontra de forma mais robusta no Novo Testamento. Por essa razão, fazendo esse paralelismo, é considerado a Bíblia em miniatura. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, sabemos que a mensagem central deste livro é sobre a salvação. É o tema que nós encontramos do início ao fim do registro feito pelo profeta Isaías. É uma temática recorrente em todo este livro, a começar pelo próprio significado do nome do seu escritor, do seu autor. Isaías, cujo nome significa o Senhor salva ou o Senhor é salvação, isso de forma profética, já aludia à mensagem principal que Isaías profetizou, que ele transmitiu, conforme nós encontramos no próprio texto sagrado. Quando lemos a palavra de Deus no Antigo Testamento, cerca de 120 vezes a palavra salvação ela aparece. E no livro do profeta Isaías, ela ocorre 29 vezes. Você vê a importância que a mensagem do profeta faz menção no que diz respeito à salvação. Inclusive, ao lermos todo este livro, vamos fazer referência, por exemplo, ao lermos Isaías capítulo 12, versículo 3, nós encontramos sobre fontes da salvação. Em Isaías 25,
O versículo de número 9 trata-se sobre a alegria advinda da salvação. Em Isaías capítulo 26, versículo 1, também capítulo 60 e o versículo de número 18, está falando sobre muros de salvação. Capítulo de número 49, versículo 8, o profeta faz menção ao dia da salvação. Capítulo 59, versículo 17, é feito menção ao capacete da salvação. Isaías 61 e o versículo de número 10, fala-se sobre vestes de salvação. E o capítulo 62 e o versículo 1 é comparado à salvação como uma tocha acesa. Veja que toda essa temática ela é destacada no livro do profeta Isaías. E quando falamos sobre salvação, claro, estamos analisando este tema à luz da Bíblia. A palavra salvação, tanto na língua do Antigo Testamento, que majoritariamente é o hebraico, como também a língua usada para o Novo Testamento, que é o grego, traz a ideia de salvar, de ajudar, de libertar, de trazer livramento. Isso tanto no aspecto físico, quanto a um livramento material, físico, contra um perigo ou de uma situação adversa, mas também encontra-se o seu significado espiritual, que diz respeito à redenção do ser humano que está em pecado. É a redenção do homem do poder do pecado. É a libertação do cativeiro espiritual, a saída do pecador dentre o poder das trevas e do poder do pecado, conforme Colossenses 1,13. E ainda alguém afirmou acertadamente que a salvação pode ser entendida como sendo o retorno espiritual do pecador para Deus, conforme Efésios 2:13. Então, salvação à luz da Bíblia traz a ideia de livramento daquele que aceita Cristo do poder e da maldição do pecado. É a restituição do homem caído, do homem pecador, à plena comunhão com Deus. Então, quando nós falamos sobre salvação, estamos tratando dessa realidade. É aquilo que o Senhor Jesus proporciona por meio da sua morte e da sua ressurreição, trazendo de volta o homem à comunhão com Deus, o Pai, trazendo a este a condição de não mais viver debaixo do poder do pecado e saindo naturalmente debaixo da influência de Satanás e da vida pecaminosa. Então veja que é um tema muito abordado. E quando analisamos o capítulo de número 43, nós vamos perceber, partindo da realidade da nação de Israel, uma necessidade urgente que esta nação precisava de salvação, tanto no aspecto material, quanto ao livramento, já que Israel vivenciava, ou o texto de Isaías faz menção profética a um momento em que eles estariam vivenciando o período de cativeiro, de opressão, fazendo menção, portanto, à salvação no âmbito material, de livramento físico, mas também fazendo menção à salvação no aspecto espiritual. E quando nós lemos este capítulo de número 43, vemos uma síntese, um resumo da realidade descrita neste capítulo da necessidade de salvação. Se você está com a sua Bíblia aberta e quer acompanhar alguns versículos, veja aí, por favor, capítulo de número 43, a partir do versículo de número 22, e veja que a condição de Israel aponta para uma necessidade extrema de salvação. É o que é descrito nestes versículos. Acompanhe conosco. Isaías 43, versículos 22 em diante. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar.
Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema, e de Israel um opróbrio. Veja que de forma sintética, Deus está aqui descrevendo o declínio espiritual, a necessidade que esta nação se encontrava de salvação, de livramento, tanto no aspecto material, como sobretudo espiritual. Veja que o texto fala de iniquidade, o texto fala de pecado, o texto fala de que Israel estava cansado de servir a Deus. Isso fala de uma condição distanciada da presença do Senhor. O texto diz que eles não tinham mais prazer de invocar, de buscar a Deus, de apresentar os seus sacrifícios, as ofertas que Deus havia estabelecido pela sua palavra como um meio de manter a proximidade com o seu povo. Então veja que eles estão vivenciando uma necessidade de salvação. Muito embora essa mensagem seja direcionada especificamente para a nação de Israel, por ser a palavra de Deus, ela reflete como um todo a realidade espiritual de pessoas que estão distanciadas da presença do Senhor. Igualmente como Israel, que havia dado as costas para Deus, esta mensagem alcança aqueles que ainda encontram-se distante da presença do Senhor, o que caracteriza a necessidade de salvação, ainda que sejam pessoas que são respeitosas no sentido social, há pessoas que cumprem seus deveres civis, são pessoas honradas no sentido de cuidar da sua família, de viverem debaixo da lei, não é? Sem fazer algo que venha trazer alguma desmoralização no sentido familiar, social da palavra, pessoas até que exercem ou estão submetidas a alguma tradição religiosa, frequentam até determinados ajuntamentos religiosos, mas que precisam de salvação. Um exemplo clássico do Novo Testamento é aquele homem chamado Nicodemos, que apesar de ser príncipe dos fariseus, está relacionado diretamente à religião judaica, tendo conhecimento das Escrituras, tendo seus momentos devocionais de oração, de ofertas, de sacrifícios, mas ainda assim tinha um desejo, a necessidade, um anelo de conhecer mais, procurou Jesus com o objetivo de entender mais a respeito da mensagem de salvação de vida eterna. E a este homem Jesus disse de forma incisiva: te digo que é necessário você nascer de novo. Veja que mesmo sendo um homem religioso, um homem envolvido com algumas práticas espirituais, que tinham conhecimento de Deus, da sua palavra, mas que não eram suficientes para ter de fato na praticidade a salvação. Porque a salvação não está em uma religião, não está em um ajuntamento religioso, numa instituição, seja ela qual for. A salvação está em Cristo Jesus. Só em Cristo podemos receber a libertação do poder do pecado, a convicção de termos o nosso nome escrito no livro da vida e a expressa, viva esperança de que um dia Jesus virá buscar a sua igreja. Por isso que a mensagem do profeta Isaías para a nação de Israel prefigura a realidade, a necessidade geral de todo ser humano que precisa nascer de novo. Observe que, além da necessidade da salvação, o profeta Isaías, direcionado por Deus, faz menção da promessa da salvação. Apesar da condição descrita, que não era favorável, que não era boa em relação à nação de Israel, como já vimos no capítulo 43, versículos 22 ao 28, mas apesar dessa condição, Deus apresenta-se como aquele que intenta, que intenciona, que tem o desejo de salvar. Isso aqui é maravilhoso, porque Deus revela o seu cuidado, a sua preocupação. Você pode confirmar isso ao ler o capítulo de número 43, versículos de 1 a 7, onde Deus revela-se de forma direta por meio da profecia, dizendo à nação de Israel que tinha o desejo de salvar, de redimir, de transformar, de mudar a condição daquela nação. Isso fica claro em Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 7, onde Deus mostra o desejo, o interesse em salvar, a promessa da salvação. Semelhantemente
a esta realidade, nós encontramos no capítulo 43 de que a promessa da salvação e a restauração daquela nação tem como base a graça e o amor de Deus. Veja aí Isaías capítulo 43, o versículo de número 4 e o versículo de número 14. Está escrito na palavra: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti e os povos pela tua alma. No versículo 14, Deus reitera dizendo: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Veja que o amor de Deus, a sua graça é mencionada como a base para a salvação, para a promessa de restauração, de redenção da nação de Israel. O que naturalmente alude à mensagem geral das Escrituras, visto que o próprio apóstolo Paulo, semelhantemente, ao descrever a situação do homem separado de Deus, conforme é visto em Efésios, capítulo 2, dos versículos de 1 ao versículo de número 3, o texto bíblico destaca Paulo fazendo menção que, apesar desta triste realidade, Deus não ficou de braços cruzados, esperando passivamente a destruição da humanidade, mas motivado por seu amor, por sua misericórdia, visto que ele é grandioso em misericórdia, pelo seu muito amor, disse Paulo, com que nos amou, ele nos vivificou, nos restaurou por meio da fé em Cristo Jesus. E é motivado por esta misericórdia que Deus concede a todo pecador a possibilidade. Por que digo possibilidade? Porque o pecador precisa crer. Não é que o sacrifício de Cristo é carente de algum aditivo. Não, o sacrifício de Cristo é suficiente. Mas para que estes benefícios da salvação sejam aplicados na vida do ser humano, ele precisa crer, ele precisa confiar. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, esta salvação, ela é recebida. Mas observe que o texto de Isaías, capítulo 43, além da promessa de salvação, fala da exclusividade da salvação. Veja que o próprio versículo que usamos como texto base para esta reflexão, o versículo de número 11, o Senhor se reafirma como aquele que é o Senhor, e ele diz, e fora de mim não há Salvador. Veja que ele está mostrando a exclusividade que existe nele para salvar. Versículo de número 12, ele reitera dizendo, eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Veja que Deus mostra-se como aquele que é o único que pode salvar, é o único que pode trazer livramento. Ele já havia feito menção a esta mensagem em vários capítulos do livro do profeta Isaías. Se você está anotando para se debruçar ainda mais neste tema, você pode adicionar a sua anotação Isaías, capítulo 45, versículo 21 e o versículo de número 22, onde nós encontramos o texto sagrado fazendo menção a Deus dizendo que não há fora dele ninguém que pode salvar. Ele está mostrando a exclusividade. Em Oséias capítulo 13, versículo de número 4, ele reafirma dizendo, porque não há Salvador senão eu. Veja que a mensagem exclusivista da salvação, ela faz menção quanto à sua origem. Somente Jesus pode salvar. Quanto à sua extensão, ora, ela alcança todas as pessoas, indistintamente. Mas quanto à sua origem, somente Cristo pode salvar. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe outro meio para que o homem seja salvo, se não for por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Quando seguimos a leitura deste capítulo de número 43 também, nós vamos encontrar a garantia da salvação que Deus traz
por meio da sua palavra. Observe que capítulo 43, dos versículos 13 ao 20, se você ler esta porção do texto sagrado, você vai perceber o Senhor garantindo, dando a possibilidade, a segurança, a certeza de que a salvação, por meio da fé nele, é garantida. Isso é claro por duas razões principais. Primeiro, por aquilo que Deus é, porque quando você lê dos versículos 13 ao 20, você vai encontrar de forma reincidente o profeta fazendo menção aos atributos de Deus. Ele é chamado de eterno, ele é chamado de onipotente, ele é chamado de criador, ele é chamado de santo, ele é chamado de rei. Veja que esses atributos apresentados e em seguida o propósito de fazer com que a nação de Israel tenha credibilidade e certeza de que o Senhor é poderoso, é capaz, ele é competente para realizar a salvação que aquela nação precisava. Naturalmente, isso perpassa a realidade espiritual de que em Cristo nós temos a garantia de salvação. Ele tem a condição, a competência, a força, a autoridade para salvar. Ao homem arrependido na cruz, aquele ex-ladrão que havia se arrependido, o Senhor Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Veja que o Senhor garantiu, deu uma palavra de garantia para aquele que de fato havia se arrependido e crido de que o Senhor, ele é poderoso para salvar. Então, a natureza de Deus, a natureza de Cristo é a garantia de que o Senhor é poderoso para salvar. Mas observe que dentro dessa mesma passagem, Isaías 43, versículos 13 ao 20, nós não encontramos somente os atributos de Deus sendo mencionados, mas os seus feitos igualmente. Você vai encontrar nesse relato o profeta mencionando o êxodo lá descrito no Egito, as maravilhas que Deus operou para retirar a nação de Israel, que até então eram apenas um grupo de hebreus, para que eles saíssem com as suas famílias da nação do Egito. E Deus, em razão dos feitos que realizou, está garantindo, está dando a capacidade, a competência, dizendo: eu fiz e continuarei fazendo. Então a garantia da salvação se dá pelo fato do que o Senhor é e daquilo que Ele é capaz de fazer. E eu finalizo, à luz do próprio texto ainda, Isaías capítulo 43, relendo o versículo de número 25, onde Deus disse assim: eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Isso aponta para os resultados dessa salvação maravilhosa. Veja que há a restauração física e a restauração espiritual, onde Deus promete trazer livramento quanto ao mal que a nação de Israel vivenciava, mas, sobretudo, o perdão dos pecados. Ele diz: eu vou apagar as tuas transgressões, eu vou perdoar, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Quando nós entendemos estas verdades, concluímos de que o Deus da nossa salvação, Ele é poderoso para realizar aquilo que o homem não pode. Ele é capaz de fazer aquilo que ao homem é impossível realizar. Mas o Senhor tem competência para libertar, para transformar. Diante disso, eu quero lhe convidar nesse momento a orarmos ao Senhor, primeiramente agradecendo por Ele ser o Deus da nossa salvação, pela condição que Ele nos deu de receber por meio de Cristo Jesus a redenção dos pecados. E se eventualmente há entre nós, no meio da nossa família, alguém que ainda não teve o seu encontro real com Cristo, nós vamos incluí-lo também nesta oração. Se porventura você é uma destas pessoas que ainda não entregou a sua vida a Jesus, o tempo oportuno é agora. Você pode também receber esta gloriosa salvação, servindo ao Deus da nossa salvação. Você pode dobrar os seus joelhos, ou aonde você estiver neste momento, inclinar a sua cabeça, com os olhos fechados, fazer a sua oração
de entrega total a Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te dar graças pela tua palavra, te adorar porque tu és o Deus da nossa salvação. Pela necessidade que temos, tu nos ofereces, Senhor, gratuitamente, motivado por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia, esta salvação tão maravilhosa que nos proporciona, Senhor, livramento físico, mas sobretudo livramento espiritual, perdão dos pecados, renovação de vida, e nós te louvamos por tua bondade, por tua infinita misericórdia. Continua abençoando o teu povo. Aos que estão, Senhor, nesse momento, decididos a entregar-se a ti, sustenta nas tuas mãos poderosas, faça-os sentir a alegria desta tão grandiosa salvação e que estes possam ser canais de bênçãos para alcançar outras vidas que, como estes, precisavam ou precisam ser alcançados pela tua misericórdia e bondade. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos concluindo mais um programa Fonte de Fé, mas a programação da Rede Brasil segue como uma bênção de Deus para você e toda a sua família. Mas queremos lhe convidar até o próximo programa Fonte de Fé, se Deus assim nos permitir. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito, seja sobre você e sua família agora e para sempre. Amém.